Olá, estamos começando mais um programa Cristo Vive e hoje nós temos aqui exatamente uma grande bênção para você, que nós vamos conversar com a irmã Josi, congrega na congregação Cristo Vive no Novo Horizonte, com o pastor Geraldo, e hoje ela está aqui para trazer um grande testemunho, uma grande bênção que vai edificar a sua vida, vai fortalecer a sua fé e vai te dar uma direção espiritual aonde você deve confiar no Senhor, esperar por Ele, pois Ele é fiel. Não é isso, irmã Josi? Isso. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, né, o convite, essa oportunidade que o Senhor tem nos presenteado, né? Nós vamos ficar muito presenteados com o seu testemunho hoje, com a sua presença. Apresente-se para todo o pessoal que está nos assistindo agora. Quem é a Josi? De onde ela vem? Conta pra gente, quem é a Josi? Eu sou a Josiane Almeida, né? Eu vim de São Paulo, sou paulista, de uma família grande, né, de 7 irmãos. Meu pai e minha mãe são nordestinos, né, e desde muito jovens, recém-casados, foram morar em São Paulo, né. E lá tiveram alguns filhos, outros no Nordeste, e passado alguns anos, né, foi tendo os mais novos, né. Você já nasceu em São Paulo? Sim, eu sou paulista. Sou a quinta, né, de 7 irmãos. Sou a quinta filha. E assim, família grande, né? Mas é bênção, né? Bênção, bênção. Glorificar a bom. Deus, né, por essa família grande. E aí depois você, em São Paulo, você se casou. Como foi que depois você teve o interesse de chegar até Nova Serrana? Sim, é um fato curioso, né? A minha prima veio numa festa aqui em Nova Serrana e resolveu vir com toda a família para cá. Gostou da cidade e veio ela, os filhos, o esposo e falou com a gente, né? E aí surgiu a curiosidade também conhecer Nova Serrana. Falou que aqui era bom de emprego, né? De oportunidades. Você já estava empregada lá? Sim, eu trabalhava no supermercado. E meu esposo também trabalhava. Só que a gente estava recém-casado, né? Quase um ano de casados. E viemos, né? Conhecer Nova Serrana, nos apaixonamos, ficamos por aqui. Não bateu aquela dúvida, aquele medo no seu coração, tipo, vou largar o confiável para ir para um lugar que eu não sei? Duvidoso, né? Só de ouvir falar. E como ficou o coração nesse momento? Bateu, principalmente porque vim, né, um ano só de casado. Mas decidiu enfrentar. Longe do meu pai, da minha mãe, a gente sempre foi muito apegado, sempre, né? Eu fiquei uns 2 anos seguidos assim chorando, enquanto minha mãe não veio embora, casada, mas eu chorava toda noite. Mas querendo minha mãe. Tem que aceitar ali agora então um desafio. Sim. Então na vida do cristão também sempre é cheio de desafios. Sim. Mas conta pra gente agora então a respeito de você morando aqui em Nova Serrana. Fala pra gente do seu testemunho. Eu creio que agora todo o pessoal sintonizado com a gente, ouvindo, assistindo, estão na expectativa. O que ela tem para trazer de experiência que ela vivenciou e que você também vai ter essa experiência, seja em cada um, em algumas áreas, mas na verdade todos nós precisamos ter vida com Deus. E sempre vida com Deus, a gratidão ela gera através de grandes experiências. A Josi vai contar pra gente aqui então, né, Josi? Como começou toda uma batalha, ou com sonhos, os desafios. Conta pra gente desse milagre que Deus fez na sua vida. Sim, pastor Júnior. Eu com 3 anos de casada, né? Eu casei em 2001 e no final de 2001 vim para Nova Serrana. Passado alguns anos de casada, surge, né, o desejo, família grande, 7 filhos, casa sempre cheia, né, pai e mãe ali presente. E o desejo sempre de ter família grande, porque eu acredito que família grande, quem mora numa família grande, por mais que tenha os atrizes familiares ali, né, a casa cheia, sempre tem uma briguinha de um irmão, de outro, mas a gente tem, né, a satisfação de estar ali naquele ambiente familiar. Então, meu desejo sempre foi de família grande também. Então, quando eu casei, eu já casei com o desejo de ter filhos, né, de gerar e ter filhos. Então, passados alguns anos, já surge aquele desejo. Opa, tá faltando alguma coisa aqui dentro de casa, né? E aí o meu esposo começamos a tentar, né, ter filhos. E passaram alguns anos e nada acontecia. Nessas tentativas, digamos, nessa busca que tinha, o que não engravidava? Isso. Isso incomodava? Falava, mas por que não acontece? Isso.
né? Porque estavam preparados, o coração estava preparado Sim. para tudo isso, mas a gravidez não chegava, Isso. não acontecia. Não. Isso levou à preocupação de algumas coisas. Sim. Só que a gente sempre fica achando assim, a gente vai em um médico, né, e o médico fala, é porque você tomou muito tempo de anticoncepcional, espera um pouco. E olha, tá tudo ok com você. Você faz exame simples e aparentemente está tudo ok. Aí você fica assim, puxa vida, e por que não acontece? E vai passando o tempo, e isso já foi para 6 anos de casados. Nós já estávamos com 6 anos de casados. Né? Nesse meio tempo conhecemos a Cristo, né? Fomos para a presença do Senhor. E a partir de então, surgiu a promessa do Senhor, de ter filhos. Né? E eu acho muito lindo isso, a forma de Deus, porque Ele nos conhece, né? Quando nós aceitamos a Jesus lá em 2008, esse ano faz 14 anos, dia 7 de dezembro, nesse templo, sede, eu me batizei, dia 7 de dezembro de 2008, eu e meu esposo, né? Fomos para Jesus. E quando fomos para Jesus, nós já fomos com esse sonho, esse desejo de ter filhos. E a gente era frustrado porque, aparentemente, para a medicina, meu esposo, quando a gente foi para Jesus, ele já tinha um diagnóstico. Ele já tinha um diagnóstico que não podia gerar. Então, a gente já foi com aquele sonho meio, sabe, meio travado e assim, puxa vida, será que realmente não vamos poder ter filhos? E quando nós fomos para Jesus, Jesus deu, né, eu digo que essa luzinha no fim do túnel, usou vários profetas para nos dizer que nos daria filhos. Só que o tempo da promessa, né, pastor Júnior? O tempo de espera. Tem um tempo, né? Tudo passa, né, pelo processo do tempo e muitas vezes a gente não entende o processo desse tempo. Muitas vezes a gente fala assim, ai, Deus prometeu hoje, Deus usou o profeta e até o final do ano eu vou estar grávida, né? Então sempre surgia essas expectativas dentro de mim e dentro do meu esposo. Então sempre a gente achava assim que era para daqui a alguns dias. Então todos os meses eu tinha frustração. Todos os meses eu ficava decepcionada. Todos os meses vinha um não. Ainda não, ainda não. Não é o momento. Mas a promessa ficava no coração. A promessa ficava no coração. Mas foi passando o tempo e nós somos humanos, né? Então, cada pessoa que está nos assistindo pode entender que todos têm um processo do tempo. Sim. Às vezes, alguns estão desesperados, apavorados, né, com a situação que está acontecendo, mas parece que está demorando tempo demais, mas todos nós passaremos por um processo chamado tempo. Sim. Hoje eu entendo, pastor Júnior, que o processo do tempo é um processo não de Deus preparando a bênção, porque eu creio que a bênção do Senhor ela já está reservada para cada um de nós. Eu acredito no preparar nós. Eu acredito que quando Deus permite um tempo, Ele está nos preparando para receber aquilo que Ele tem para nós. Eu acredito fielmente nisso, sabe? Que quando nós esperamos algo da parte do Senhor, Ele não está preparando, sabe? A promessa, aquilo que Ele te prometeu, ou algo que Ele tem para fazer na sua vida. Eu creio que o preparar mesmo é em nós. É dentro de nós para recebermos do Senhor aquilo que Ele tem para cada um de nós. Eu acredito muito que Deus nos prepara, sabe? Tem um processo para a gente estar preparado para receber aquilo. Naquele momento certo e exato. No momento perfeito do Senhor para nossas vidas. É tão bonito seu testemunho, sabe por quê? Porque já começa mostrando em questão desse tempo, levando a cada um a refletir que a gente quer tudo assim de imediato hoje, mas o bonito de Deus é que Ele promete, mas Ele leva a pessoa a testemunhar desse tempo, dos acontecimentos e da fidelidade dEle. Então olha para você ver, todos nós estamos aprendendo aqui que Deus promete e cumpre, mas Ele está mostrando que Ele fez isso com você, você passou pelo tempo e as promessas vão se acontecendo. Sim. Então tem esse preparar, sabe? Hoje eu entendo, né? Foi duro aprender isso, muitas das vezes bateu o desespero, muitas das vezes sim, eu chorei e questionei o Senhor, mas por quê? Mas por que está demorando? Senhor, eu estou envelhecendo. Esse tipo de oração a gente faz, porque a gente, não é que a gente está colocando Deus contra a parede, nunca eu quis falar assim com o Senhor, Senhor me dá filho, senão eu morro. Não é com falta de respeito, né? No temor, mas tem o direito de questionar. É naquele dia que você está angustiado, naquele dia que você, não é que você duvide que Deus não vai fazer, não é isso, mas chega aquele momento sim de angústia, de aflição, de sabe, ai Senhor, apressa-te, né? O salmista fez isso, né? Ele teve, todos nós temos os momentos nossos de falar assim, Senhor, apressa-te. Né? Tá tão difícil, Senhor, esperar mais. E tem esses momentos, sabe? E quantas das vezes eu fiz esse tipo de oração, falei para o Senhor, Senhor,
se não for para mim ter filhos, um dia eu cheguei na congregação, um dia de quarta-feira, uma oração na quarta-feira, e me ajoelhei no altar, foi diretamente no altar. Falei, Senhor, se não for para mim ter filhos, tira esse desejo do meu coração. Tira esse desejo. Não é que eu estava duvidando do Senhor, mas chegou um momento tão assim que eu falei assim, Senhor, se não é da tua vontade que eu tenha, tira esse desejo do meu coração. Porque, pastor Júnior, muitas das vezes pessoas querendo nos ajudar, elas falam palavras que colocam dúvida, não do que Deus pode fazer, mas dúvida em nosso coração, será que eu sou merecedora? Será que eu estou apta para ser mãe? Esta preparação, poderia a gente entender um pouco da parte de Sarai? Digamos assim, Deus prometeu, mas parece que nessa agonia leva a pessoa quase a uma precipitação, Sim. quase tentar ainda, parecendo que tem a promessa, a pessoa tem a promessa, mas dá uma sensação que a pessoa quer resolver, que a pessoa, tem que ser no tempo da pessoa, tem que ser no momento, como muitas pessoas às vezes desesperam. Isso, às vezes quer Pode acelerar, né? passar pelo coração, tipo uma situação parecida com isso? Isso. Enquanto eu estou querendo resolver, Senhor, tem que ser agora, tem que ser hoje. E aí, de repente, quando parece que você faz essa oração, igual você disse, aí dá uma impressão, sim, que, Senhor, eu me entreguei. Se for para ter, eu tenho. Se não for, aí Deus... Você acha que esse tempo foi importante para isso também? Muito. E o senhor falando, até me lembrei desses fatos. Eu tentei, né, adotar. Eu fui para a fila de adoção, eu tentei. Eu fui em 2018, eu fui em uma viagem com meu esposo em Maceió. E lá nós conhecemos um taxista cristão, né, contamos nosso testemunho para ele, falamos, né, da nossa dificuldade em ter filhos e aí o desejo de nós também adotarmos. E ele falou que lá, né, sempre tem pessoas doando crianças, doando para adoção, e falou como era fácil adotar. E surgiu aquele desejo ainda maior, né? Puxa vida, por que não mudar a vida de uma criança? Por que não trazer uma criança para mudar a nossa vida? Né? Que ainda não seja gerados do ventre, mas que sejam gerados do coração. Eu acho muito linda a adoção. E nesse meio tempo, com um mês, o taxista liga para o meu esposo e fala, tem uma mulher aqui doando criança. E aí, para nossa surpresa, ele falou assim com o meu esposo, só que tem uma coisa, são 3 bebês. São 3 bebês. E ela só dá se a pessoa for ficar com os 3 irmãos. E na hora você pensa assim, é de Deus, né, pastor Júnior? É Deus entrando com providência, porque 3 crianças sendo doadas de uma vez, você pensa assim, é providência de Deus para minha vida. E a gente se agarrou a isso, sabe? A mulher já estava com 8 meses de gestação. E entra conselho tutelar, entra enfermeira que estava acompanhando a gestante. E a gente entrou naquela expectativa e ela ia fazer a última ultrassom. E acabou que ela falou, até na quinta-feira a gente vai saber que dia que vai nascer as crianças. Me liga aqui, a assistente social mandou eu fazer enxoval. Era 2 menininhas e um menininho. Então praticamente já está tudo quase preparado. Sim. A organização humana. Em menos de 15 dias eu ia me tornar mãe, eu e meu esposo, menos de 15 dias, porque ela já estava de 8 meses. Criança, trigêmeos, nasce com antecedência, né? Então surgiu aquela expectativa, aquele desejo aflorou dentro de nós e nós, né, fizemos de tudo. Então, a gente não pensou em nada, a gente pensou assim, esses 3 bebês são para nós. E na quinta-feira, quando ela me dá a resposta de quando ia nascer os bebês, a mãe sumiu. Não se viu mais, não se soube mais dessa mulher, ela simplesmente sumiu. Nossa, para vocês então foi uma pancada de frustração uma atrás da outra, dá uma sensação até para impedir o sonho mesmo de vocês. Mas como vocês deram a volta por cima e como que as coisas começaram a acontecer? Foi muito difícil. Para a gente foi como, sabe, eu falo que foi como a gente perdeu, como sofreu um aborto naquele momento, né? Como que a gente tivesse perdido aqueles 3 bebês. A gente sofreu mesmo, sabe, uma perca de um filho mesmo. Já passou a ter um envolvimento, uma expectativa, em pouco um tempo, sentimento, a gente criou né? amor por aquelas crianças. Tudo que já começou a brotar, né? É tão intenso esse sentimento, que eu não sei descrever, mas eu e minha esposa, a gente sofreu de chorar mesmo, pela perca daquelas crianças, porque elas sumiram. E a gente com enxovalzinho dentro de casa pronto, roupinha de tudo quanto é jeito, um monte de roupinha que a gente já ia pegar aí para Maceió. Eu pegar o avião no dia que falasse que ia estar tudo ok para a gente estar indo, né, buscar essas crianças. E de repente o sonho acabou de novo, sabe? Aquele sonho de tão perto, mas tão longe de novo.
Aí a gente voltou para a estaca zero, né? Silenciamos o conversar sobre ter filhos. A gente silenciou esse desejo dentro de nós. E Deus usou uma missionária para falar conosco, né? Porque, igual eu falei lá atrás, surgiu uma dúvida, né? Porque uma pessoa falou comigo, Josi, a pessoa tentando ajudar, né? Vendo meu sofrimento. Josi, será que esses filhos que Deus falou para você não são os filhos espirituais? Será que Deus falou com você que era filhos do teu ventre? Então, aí eu falei, puxa vida, Deus não usou ninguém para falar isso. Realmente ela tem razão. Será que são filhos espirituais e eu estou aqui sofrendo, achando que serão filhos gerados? E aí Deus usou outra missionária para dizer, me levou lá em São Paulo, na casa de uns amigos, e fomos num culto, e o culto todo Deus falou comigo. E nesse culto, Deus no final usou uma missionária, e ela colocou a mão na minha barriga, ungiu minha barriga e falou assim, eis, filha minha, que te digo, eu sei da forma que a pessoa falou, que te digo, filhos espirituais já tenho te dado muitos e te darei muito mais. Mas eis que te darei filhos, ele usou o plural, gerados do teu ventre. Nossa. Para que todos vejam que quando eu falo, eu cumpro. Quando eu prometo, eu cumpro com as minhas promessas. Então, assim, eu desabei e tomei posse daquela Trouxe palavra. vida de novo. Sim, A palavra de Deus, ela traz vida. Sim, a palavra que eu precisava de serão filhos gerados do teu Que ventre, maravilha. eu tinha. Lá atrás veio a dúvida, mas eu tinha a palavra do Senhor. Agora você já tem certeza. Sim. Virá do seu ventre. Sim, e seriam filhos. Né? Então, assim, eu me agarrei a isso, meu esposo, e continuamos confiando. Passado alguns anos, né? Alguns anos de novo, porque é o que eu falo, tem um tempo de espera, tem um tempo de preparação, tem um tempo do Senhor nos moldar, né? Para recebermos as bênçãos dele. E em 2019 surgiu, né, o desejo do meu esposo de ir mais a fundo, saber qual que era o problema. Ele era relutante, pastor. Ele falava assim, não, se Deus não quer, né, se Deus quiser, Deus vai fazer. Então, assim, eu não vou procurar com as minhas mãos. Então, ele tinha isso com ele. Mas depois, em 2019, por ele mesmo, falou assim, marca a consulta que eu quero ir lá ver. Então, de uma certa forma, ele só esperava pelo milagre divino. Sim. E não entendia que Deus poderia fazer outros meios para operar, para fazer, mas ele aceitou. Sim. É por que eu estou te perguntando isso? Porque tem muitas pessoas que estão sofrendo em casa e sempre esperando algo sempre espiritual, ou seja, que Deus faça do jeito que eles esperam, né? Que Deus espiritual desce, apresenta-se diante dele, que a experiência como você imagina tem que acontecer da sua forma. Mas, na verdade, quando você deixando na mão de Deus, você aceitando, Deus pode usar vários instrumentos, Sim. Né? Várias ferramentas, E várias a medicina, pessoas. né? A medicina, ela tem, né, avançado e é tudo permissão de Deus, né? Tudo que existe é o Senhor, né, que dá sabedoria aos médicos, vai evoluindo a medicina e tudo mais. Então eu entendo, sabe? Eu sempre entendi isso, que o que é para Deus fazer, Ele vai fazer no tempo dele, da forma dele. Se Ele quiser fazer tudo, né? Foi tudo Deus 100%, vai. Mas tem coisa que é para nós fazermos, tem coisa que Deus precisa que nós demos o passo. E vai nos abençoar nas nossas decisões, na nossa busca, na nossa... Mas é necessário, muitas das vezes, a gente ir, sabe, dar o passo e fazer o que cabe a nós fazermos. Eu até percebo nesse momento que Deus permite tudo isso, não é para dar glória ao homem, mas eu percebo que às vezes Deus, o que Ele faz? Ele leva você a depender de um médico de uma certa forma, a dependência vem de Deus, mas Ele usa várias ferramentas, várias pessoas para nos ensinar como a gente também precisa aprender a depender uns dos outros. Aceitar o dom e talento que cada um tem para nos abençoar, né, Josi? Sim. E é muito importante isso a gente entender, né, pastor Júnior? Porque a gente precisou procurar, sim, um médico. Ele precisou passar por uma cirurgia. E tudo aconteceu tão natural. E foi tudo tão rápido, sabe? Em questão de uma semana, ele decidiu, e em 15 dias ele já tinha feito uma cirurgia muito simples, pastor Júnior. Muito simples. Então era assim, era uma coisinha que precisava nós fazermos. E Deus fazia todo o resto, sabe? Então assim, eu entendi isso, que precisava esse passo nosso.
Eu entendi todo o plano perfeito do Senhor para as nossas vidas. Ele fazendo isso, sabe? E depois de 3 meses eu descobri que eu estava grávida. 3 meses depois da cirurgia, depois de todo esse processo. E foram 19 anos de espera. 19 anos. E não foi assim, foi 19 anos de espera. Tudo aconteceu tão rápido após a cirurgia, mas foram 19 anos. E quando vocês souberam da notícia? Acreditaram? Ficaram meio pasmo? Como ficou essa reação nesse momento? A gente fica, né, com aquela dúvida. É como quem sonha? Parece que está sonhando. Eu falo que é o Salmo 126. Literalmente, eu falo que até hoje eu falo que eu estou como os que sonham. Eu estou vivendo literalmente o Salmo 126. E como foi dali para frente? Conta pra gente. Carregar a preciosa semente muitas vezes não é fácil, né, Pastor Júnior? Depois de uma semana que eu descobri essa gravidez, eu tive um sangramento muito forte, muito forte. E liguei para o meu médico, ele falou para mim ficar quietinha, falou para mim já marcar, né, um ultrassom. E a gente conseguiu marcar numa sexta-feira mesmo, essa ultrassom. E chegando lá e fazendo essa ultrassom, para nossa surpresa, eu falo que até esse sangramento que eu tive, foi Deus para nos mostrar ali o que estava acontecendo e o cuidado que a gente precisava ter redobrado. Então, chegando ali no momento ali de fazer a ultrassom, a médica olhou para mim e falou assim: mãezinha, pode ficar tranquila, os seus bebês estão bem. Os seus bebês estão bem. A primeira notícia que você teve que era mais de um. Que era mais de um. Os seus bebês estão bem. Então, eu já gelei ali naquela maca, né? Eu já gelei, eu falei, hã? Ela falou, você está com 2 embriãozinhos dentro de você e o segundo está se dividindo. Então, eu estava gerando 3 bebês. Então, tinha 3 bebês dentro do meu ventre, cheios de vida, de vigor e com muita vontade de vir. E o seu marido estava junto? Estava junto, e a gente começou a chorar, e a gente não sabia se batia o desespero. Eu já comecei a pensar, meu Deus, eu pequenininha desse jeito, já gera um monte de dúvida. A gente já gera aquele medo, né, que é natural, é humano. Mas foi maravilhoso. Eu não tenho palavras para descrever, sabe, a sensação, a emoção que eu tive no momento que eu recebi essa notícia. E dali para frente, como foi acontecendo? Foi uma gravidez, assim, muito delicada, eu falo, né? Os médicos eram enfáticos em me dizer que eu precisava ter muito cuidado, muito zelo. Mas, Pastor Júnior, foi uma gravidez que eu falo que foi como as pessoas olhavam para mim, elas me viam grávida de um bebê. Eu tenho fotos minhas em janeiro, eu tive os bebês em fevereiro, com 33 semanas. Eu, em janeiro, parecia que eu estava grávida de um. E os meus bebês não nasceram pequenininho, não. E se as pessoas veem hoje, elas falam assim, puxa vida, parece que eles, sabe, foi uma gestação por vez, de tão grande que eles são. De tão perfeitos que eles são, sabe, o Senhor fez eles perfeitos. Durante a gravidez ali, até apontou um exame que um dos bebês estava com problema nos rins, mas quando nasceu não tinha nada, eles nasceram perfeitos, Pastor Júnior. Porque quando Deus faz, Ele faz tudo perfeito. Deus, Ele faz tudo com excelência. E eles são perfeitos para a glória de Deus. E são lindos, né? Eles nasceram, então, e hoje tem quantos anos? 1 ano e 4 meses. São Nossa, então tá aqui festival dentro de casa? 1 ano e 4 meses. Aquela delícia dentro de casa? Então, é maravilhoso. 1 ano e 4 meses. Josi, eu queria ver com você o seguinte, tem a possibilidade de a gente trazer a foto dessas crianças, apresentar ela aqui, você autoriza tudo isso, para que a gente apresente a foto com a família, você, seu marido e os 3 filhos, para a gente mostrar essa maravilha desse testemunho que você está... Sim, com certeza, Pastor Júnior. Que bom. É um prazer muito grande, sabe? Testificar mesmo, e mostrar mesmo, testificar e mostrar mesmo os grandes feitos do Senhor. Josi, tem uma outra coisa que eu gosto muito de se informar a respeito disso. A gratidão pelo Senhor.
Eu creio que você todas as vezes, é claro que você não vai deixar de corrigir, de disciplinar, de ensinar no Senhor, porque às vezes assim, os filhos foi tão difícil de chegar que às vezes pai e mãe fica poupando a disciplina, fica poupando e de repente quem sofre é as crianças lá na frente. Verdade. Né? Mas mesmo por causa disso, então assim, você trazendo eles a esse amor e disciplina, mas eu creio que você deve olhar e agradecer a Deus. Muito. Né? Todo Todos tempo. os dias, a todo tempo, e viver essa gratidão com Deus. Sim. Tem isso no coração de vocês, Demais, graças a Deus. demais, demais. A gente olha assim para eles, a gente vê o Senhor mesmo na vida deles. A gente já vê, pastor Júnior, assim, a presença do Senhor na vida deles. É algo tão interessante. O Dominique, ele observa muito a Sofia, o Josué. Eles são 3 crianças assim que eu falo que eles, sabe, vieram com um propósito grande do Senhor. Eu já vejo isso, pessoas já revelaram isso também. E você tem essa preparação, dessa preocupação de trazer essa preparação para que eles venham aceitando, para quando o Senhor chamar, quando o Senhor fazer o chamado, o coração dele já está entendendo, olha, eu fui criado com um propósito. Sim. Deus me trouxe, me deu vida com um propósito, com uma mãe que conhece do Senhor, que sabe essa experiência, porque eu fico analisando Samuel. Samuel não existia. E Ana fez uma oração e Deus trouxe ele à vida. E eu creio que esse menino deve ter crescido. Falou, olha, minha mãe sempre falava que eu não existia, que foi através de um pedido, de um milagre. E isso veio crescendo no coração dele até, né, quando Deus chamou ele, o menino já estava coração aberto. Tem essa responsabilidade dos pais de transmitir isso ou deixar com que Deus revele para eles lá na frente? Sim, tem. A Bíblia fala, né? Ensina o menino no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, assim, a gente tem esse cuidado já com eles, né? E a gente vê, sabe, que eles gostam de estar no culto. Eles gostam já dos instrumentos. Então, ali, o momento do louvor, eles têm 1 ano e 4 meses, pastor Júnior. Quando eles estavam com 1 aninho, menos de 1 aninho, eles já ficavam lá com a mãozinha assim, sabe, adorando o Senhor mesmo, fechando o olhinho. Eles observam, eles estão ali reproduzindo o que eles estão vivenciando já, sabe, de adorar mesmo o Senhor. Então, a questão também de um pai e uma mãe com as crianças tem todo um propósito de plantar no coração deles. Sim. Olha, um dia Deus vai chamar vocês vão servir ao Senhor de coração, por gratidão. Tem todo esse propósito, então, de plantando um homem de Deus, mulher de Deus. Sim. Não, profetizando que mesmo sobre a vida hein? deles, né? Profetizando mesmo sobre a vida deles. Olha aqui para você ver. E agora a gente fica assim, pensando, compensa então crer no Senhor? Muito. Muito. E também tem uma diferença, você se entregar a Deus muda completamente a sua vida. Completamente, pastor Júnior. Completamente. Eu creio, sabe, Josi, que muitas pessoas precisam de muitos milagres. Inclusive você que está nos assistindo, você precisa de milagres, você precisa ser transformado a sua vida, mas às vezes você questiona, olha, eu não tenho fé. Eu não tenho fé que essa mulher teve. Eu não consigo passar pelo tempo que essa mulher passou. Eu não consigo suportar, parece que nós, o casal, não consegue suportar como eles suportaram. Mas eu vou fazer uma pergunta para ela, e eu creio que ela vai te dizer que o conhecer da palavra alimenta a nossa fé. Josi, conta para nós, como que é ser sustentado? Qual é a única forma de ser sustentado? Sem Jesus não tem como a gente sustentar a fé. Não. Mas com Jesus, a palavra do Senhor, ela alimenta. Sim. Realmente é um alimento que sustenta a nossa fé. Esse é o segredo. Sim, pastor Júnior. Quando a gente está firmado na palavra, quando a gente toma posse mesmo de todas as promessas que estão aqui, né, a palavra nos garante, né? Ela nos garante e a gente toma posse dela. Eu até marquei um versículo, eu falo que é o meu versículo. Né? Leia pra gente. Vou estar lendo aqui. É importante Efésios, todos nós ouvindo e assistindo. Está lá em Efésios 3:20, né? Eu sempre... que foi um versículo tão importante para você? Porque assim, eu sempre cria que Deus ia me dar filhos. Eu sempre tive convicção. Né? E quando Deus me deu os 3 de uma vez, eu pude entender porque eu amava tanto, sim, a palavra do Senhor, mas esse versículo, por que ele me chamava tanta atenção? Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que em nós atua.
É muito Então, forte, Ele né? é poderoso para fazer muito Muito mais, mais. além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu pedi um filho para o Senhor. Ele fez além do que eu pedi. Ele fez além do que eu pensei. Eu achava que eu não podia gerar um filho. Deus me fez entender que não era pelas minhas forças, mas era no poder dele. Que me fez ter 3 filhos de uma vez. A minha família me conhece e eles sempre falavam, brincavam, né? Nossa, você vai ficar dengosa demais quando você ficar grávida. Então eu fui totalmente ao contrário daquilo. Porque foi promessa do Senhor, foi o Senhor que fez. E quando Ele faz, é tudo perfeito. Você percebeu que tudo isso se tornou profético? Sim. Mesmo que outras pessoas tentaram de uma outra forma, tentaram resolver para você, tentaram acalentar o seu coração, o coração de vocês, né, do casal, e aí de repente surge 3 crianças. Essas 3 crianças, vocês não amaram somente uma. Vocês amaram 3. Eu creio até que se vocês tivessem um filho só, parece que estaria faltando 2. Sim. Você entendeu isso? Sim. E aí, de repente, Deus vai lá e traz. Eu creio que Ele preparou seu coração primeiro para 3, porque se fosse até um objetivo assim, você ouvindo uma palavra, olha, agora você vai ser 3 na sua gravidez mesmo, e você esperando somente uma. Sim. É interessante o senhor falar isso. Seu coração já estava mais lembrar. amaciado. Sim, meu coração já estava. Como eu falei lá de família grande, eu olhei e eu sempre tive o desejo de ter, né, mais filhos. E interessante que quando a gente preenche a ficha lá de adoção, eles nos perguntam até quantos você adotaria? Família de 3 irmãos você adotaria? E eu disse sim lá naquela pergunta. Eu e meu esposo colocamos sim. Até 3 irmãos nós adotaríamos. Então, olha para você ver, então Deus ouve, né? Deus nos conhece, Deus já sabia da minha resposta, porque Ele conhece, né? A palavra que vai sair da nossa boca, nem saiu ainda, Ele já conhece a intenção do nosso coração. Então, nesse momento, eu acredito que é 3 que você quer. Lá na hora de adotar os 3, eu também queria. Então, o Senhor falou assim, realmente. Porque muitas vezes Deus prova mesmo o nosso coração, né? É uma prova, passando por uma prova. A gente fica maravilhado com isso, porque o que Deus tem para dar realmente, onde Deus passa, tudo é vida. Né? Então Ele traz assim, essa bênção e Ele nos surpreende. Deus sempre nos surpreende com as coisas. A gente está maravilhado. As crianças hoje estão bem, graças a Deus. Graças a Deus. Está todos com saúde, graças a Deus. Graças a Deus, são muito saudáveis, graças a Deus. Então, eu vejo tudo isso espiritualmente, Deus dizendo assim, porque Deus, quando Ele vai criar uma pessoa, Ele não cria e coloca ela num estoque como se fosse uma caixa de sapato. Falando da nossa linguagem, a gente vai entender. Como se fosse estoque, tem uma alma lá estocada, tem outra ali, eu tenho um estoque bastante, agora vou distribuir lá. Não, Deus cria na hora aquela pessoa que vai ser única para o resto da vida e até eternamente. Verdade. Para sempre. Agora, de repente, ele fica pensando, olha, 3 bênçãos que eu vou usar, 3 bênçãos que eu tenho. E aí, de repente, mas não é qualquer pessoa. Minha filha, vocês foram presenteados. Demais. Em tudo, e até mesmo com essa decisão de Deus. 3, mas nas mãos certas. Eu fico maravilhada com a bondade de Deus para conosco. E eu me sinto honrada e, ao mesmo tempo, um peso muito grande de responsabilidade. Isso. Recai sobre as nossas vidas, né? Direcionar essas 3 crianças pelos caminhos corretos do Senhor. Sabe, é uma responsabilidade muito grande. Deus nos confiou isso. Deus nos confiou. Eu creio que você não vai poder viver essa vida sempre com essa responsabilidade, dizendo assim, olha, eu tenho que zelar de tudo. Deus está cuidando. Sim, é Ele que né? cuida. Agora, uma coisa que é tão interessante é nós oferecermos o nosso melhor. Sim. O melhor naquele dia, o melhor naquele momento, o melhor naquela refeição, o melhor que a gente pode oferecer naquele ensinamento, naquela disciplina, né? Com amor, corrige, disciplina, e mesmo que a criança chore, volta e abraça, porque para mim é assim, eu corrijo e acabou a correção, eu já abraço, beijo, já falo que amo, né? Então isso é muito importante para a pessoa sempre ter a certeza de que vou ser disciplinado, mas eu continuo sendo amado. Sim. Então, minha filha, a gente já conversa com você, a gente sente esse amor. Né? Então, que o Senhor abençoe grandemente você. Amém. Eu queria que você deixasse uma mensagem, mesmo que seja curtinha, mas que seja assim para cada um que está ouvindo. O que você transmitiria para cada um deles, suas considerações finais de fé, de esperar? O
que você aconselharia a cada um que está nos ouvindo agora, nos assistindo, a ter, ou a prosseguir, confiando e esperando no Senhor? Compensa? Deixa uma mensagem para eles, por favor, então. Para você que nos vê, eu não sei o dia, a hora que você vai estar vendo, né, essa mensagem, mas que você persevere nos seus sonhos, creia, continue crendo, né, que Deus, Ele realiza os sonhos. Deus é um Deus de promessas, Deus de aliança, e Ele está com você em todos os momentos. E entenda que tudo em nossas vidas é necessário um tempo para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para recebermos do Senhor aquilo que Ele tem para cada um de nós. Não desista, persevere. E o que é para nós fazermos, nós precisamos dar o primeiro passo e ir fazer. Mas o que é para Deus fazer, Ele vai fazer por nós. Mas no tempo dEle, nós precisamos entender que é no tempo do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça o teu coração, que você continue com a convicção que existe um Deus que zela pela sua vida, existe um Deus que te ama e te vê, e sonda o teu coração, e conhece todas as suas necessidades, as suas angústias, o seu dia mal em todos os momentos da sua vida. Saiba que existe um Deus que te ama e cuida e zela da sua vida. Persevere, permaneça, em nome de Jesus. Que maravilha. Amém, Josi, muito obrigado, que o Senhor te abençoe grandemente. Eu tenho a certeza que todos os nossos telespectadores estão sendo edificados, fortalecidos, alimentado a esperança de volta, sabe? Amém. Aquela esperança que parece que se apagou, está se apagando, ou pelas dificuldades da sua vida. Olha, creia, Deus é fiel, Deus fez na vida dela. Não foi impossível, foi impossível por um tempo, mas para Deus tudo é possível. Então, Josi, eu quero te agradecer, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua boa vontade de estar aqui, deixando Deus te usar, testemunhando ao mesmo tempo desse Deus que faz e ao mesmo tempo trazendo uma direção espiritual, uma esperança para cada um que esteja ali ouvindo e assistindo a gente. Muito Amém, obrigado, seja muito João. bem-vinda, tá? Eu agradeço, viu, a oportunidade, né? A oportunidade de estar aqui é um privilégio muito grande, né? De estar testificando dos grandes feitos que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Amém, maravilha. Louvo a Deus muito por essa obrigado. oportunidade. E agora nós vamos a uma palavra de Deus para você. Olha, a palavra do Senhor está hoje exatamente no livro de Salmos 125. Ele nos diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas eles permanecerão para sempre. Assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade. O Senhor faz o que é bom aos bons e aos retos de coração. Quanto a respeito daqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, Deus o considerará eles como aqueles também que praticam a maldade. Queridos, tão apropriada essa palavra de Deus que fala para a gente sobre o Salmo 125. Ele vem nos orientando que aquelas pessoas que confiam no Senhor, é como o resultado da Josi, que ela acabou de dar o seu testemunho. Aqueles que confiam no Senhor, eles sobressaem, eles ultrapassam, eles têm a bênção do Senhor. A bênção do Senhor nada mais é do que dizer para você: vai, eu te autorizo, eu te respaldo, eu te abençoo, eu digo que pode ir, e realmente tudo florescerá e tudo acontecerá. Portanto, a Bíblia no livro de Jeremias nos diz que onde o rio do Senhor passar, tudo florescerá. Tudo florescerá, e dá para você imaginar aquele deserto tão seco, tão quente, mas quando a água começa a passar, começa a brotar as plantas ali ao redor daquele rio. Não é da noite para o dia que se transforma uma árvore, mas começa a brotar, a vida começa a acontecer. Desta forma é como as promessas do Senhor que chegam ao nosso coração. Ela chega como a Josi nos ensinou a respeito do tempo. Ela esperou que seria naquele mês, no próximo mês, depois de 6 meses, 10 meses, 2 anos, 3 anos. Quando pensa está acontecendo, aí de repente vem dizendo que ainda não é daquela forma. E ela conta aqui pra gente que ela esperou o quê? 19 anos. Mas os que esperam no Senhor, então eles vão ser respaldados.
A nossa fé não é honrada pelo que temos, pelo que possuímos, o cabelo bonito que está beleza, ou a roupa que está bacana, ou o dinheiro que nós temos. Não, Deus não honra nada disso. Deus honra a nossa fé. A nossa fé Deus honra. Então, portanto, a Bíblia vem nos encorajando, dizendo, olha, revelando o que está a meu respeito e a seu respeito. Ele está falando de mim e de você. Porque a este povo que ele estava dirigindo essa palavra, já morreram, já passaram. Mas hoje permanece essa palavra e ela é viva e eficaz para aqueles que confiam e que esperam no Senhor. Olha como o Salmos diz na Bíblia. Na palavra do Senhor ele nos diz, os que confiam no Senhor. Porque tem aqueles que podem não confiar. Tem aqueles também que não sabem sustentar a sua fé. Eles pensam que são religiosidades. Eles pensam que são monumentos. Eles acreditam que fortalece a fé deles tradicionalismo. Mas a palavra do Senhor diz e dá endereço. Ele diz, olha, aqueles que confiam no Senhor. Faz toda a diferença. O Senhor. Não é os senhores, é o Senhor. Quem espera nele, quem confia nele, a Bíblia diz que está nos declarando, serão como os montes de Sião. Montes de Sião são firmes, são rochas, são inabaláveis. E ele está comparando você que confia no Senhor, numa rocha, numa palavra firme, como a Josi nos diz, uma palavra que te garante, que ela te sustenta a sua fé. Ela alimenta, sabe? E ela vem dizendo então que você será firme. Pode passar vento, pode pessoas tentar te ajudar de um jeito, de outra, cada um tentar fazer de uma forma, mas Deus vai forjando você, Ele vai preparando você para saber até esperar e guardar e receber tudo que Deus tem para você. O que Ele diz? Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. E é tão interessante que as pessoas que creem e esperam no Senhor passam por maus pedaços. Mas você viu aqui que a Josi não foi embora. Ela, mas o Hernandes, o marido dela, não abandonou. Aí você pode dizer, olha, mas quem vem para Jesus é só a gente que está sofrendo. Às vezes, até agora, pode ser que um Deus para você pode ser o seu dinheiro que resolva tudo. Seus amigos que te dão uma mãozinha. Você mesmo que está achando que está conquistando tudo de uma certa forma maravilhosa. Deus pode até estar te abençoando, mas cadê Ele para a sua vida? Porque tem coisas que nós não vamos depender de dinheiro ou de alguma outra situação. Nós vamos depender de Deus. Todos nós precisamos ter uma experiência com Deus. E a palavra vem nos dizendo que aqueles que confiam nele vão ser honrados por ele. Deus vai fazer a obra. Mesmo que aos seus olhos você olhe e não vê. Você procure e não encontra. Você corre atrás, mas sabe, não alcança. A palavra de Deus diz que Ele vai honrar você. Ele vai fazer as bênçãos te alcançar. Ele vai ordenar isso que está lá escrito em Deuteronômio. Ele ordena, Ele manda. Um comando que o Senhor dá, a bênção vai de encontro no seu endereço, na sua vida, no seu coração, exatamente mediante a tudo aquilo que Deus plantou um sonho em você. Ele continua dizendo, olha, assim como os montes estão protegendo Jerusalém, assim o Senhor está guardando você, protegendo você desde agora que você crê no Senhor. E não só agora, daqui para frente, para sempre, eternamente, sem fim, será exatamente a fidelidade do Senhor na sua vida. Os que confiam no Senhor não se desesperam. Os que confiam no Senhor nos seus casamentos pedem socorro a Deus. Os que confiam no Senhor não ficam chorando as mínguas por qualquer motivo. Os que confiam no Senhor oram. Eles conversam com Deus. Eles falam com Deus. Eles esperam em Deus. Eles cobram de Deus. Sabe, não é cobrar de Deus, não é exatamente aquele pensamento de desaforo, de obrigação. É dizer, Senhor, eu tenho direito, o Senhor me prometeu. Lembra daquela criança quando é prometida, se você passar de ano, o pai promete, vou te dar uma bicicleta. E nem chegou ao final de ano e ele está cobrando, só vai me dar bicicleta, né? Só vai me entregar a bicicleta, não vai? Vai, não vai? E ainda mesmo que não passe, fala, mas só vai me dar a bicicleta assim mesmo, né? Então, queridos, isso é um amor com Deus e ao mesmo tempo você está demonstrando a sua dependência nele. E que Ele te prometeu e que tem você o direito de perguntar a Deus. Então, olha, levante-se hoje,
Determine a sua fé sendo alimentada. Mesmo que veja algum mau pensamento, sacode, repreende, joga essas palavras fora, mas declare na sua boca dizendo: o Senhor me prometeu, o Senhor vai cumprir, o Senhor é fiel. Se Ele fez na vida dela, Ele também trará o meu milagre, porque os que confiam no Senhor serão firmados na palavra de Deus. Então, queridos, Deus está ao seu redor, Ele está até resgatando você agora. Às vezes nós não temos nem condições de falar: olha, eu vou me levantar, eu tenho ânimo, vou prosseguir. Mas o Senhor te dá uma palavra, um alimento que faz você como Elias, levantar, reagir e prosseguir. Por que Deus está fazendo isso? Deus está iludindo você? Claro que não. Deus só está reconhecendo os seus valentes. Este aí eu não perco por nada. Esta mulher aí que está me assistindo é Deus dizendo: eu não te perco por nada, eu vou te alimentar, eu não estou brincando com seu coração. A minha palavra tem poder. Então Deus vai fazer na sua vida. E por isso nós vamos orar agora e determinar essa nova vitória na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Sabemos que o Senhor é grande, poderoso, maravilhoso. O Senhor cumpre o que promete. Meu Deus, o Senhor tem prometido tantas bênçãos sobre a vida desta pessoa, mas quantos pensamentos vêm a trazer, a querer roubar, a tirar, arrancar aquilo que o Senhor plantou, aquilo que o Senhor trouxe de bom. Tantos sonhos, tantos planos, seja com filhos, casamentos, familiares. Em nome de Jesus, hoje, olhando, parece que está tudo destruído. Mas em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo maligno contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. No nome de Jesus, tudo caia por terra. Essas palavras de que não vai dar certo, que não vai conseguir, nós te paralisamos agora, em nome de Jesus Cristo. E nós liberamos as palavras de bênção para você. Mediante o poder e autoridade do Senhor, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo no nome de Jesus. Significa: vai, continue crendo, o Senhor vai fazer, o Senhor te aprova, o Senhor te abençoe, o Senhor será contigo, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti, que Ele te abençoe e te dê a paz. Em nome do Senhor, o Senhor continua tendo misericórdia de ti. Assim seja grandemente abençoado para a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo programa. Fique na paz e até o próximo, em nome do Senhor. Amém.